teto do INSS. Nesse vídeo eu vou te explicar por que é tão difícil se aposentar no teto e, além disso, como é que você faz para pedir a famosa revisão do teto. Mas antes, deixa eu me apresentar para vocês. Eu me chamo Marcelo Martins, sou advogado previdenciarista já há mais de 20 anos e tenho escritórios espalhados pelos estados do Paraná e de São Paulo. Portanto, se você quiser me contratar, eu vou deixar o link do WhatsApp aqui no descritivo desse vídeo. Bom, eu dividi esse vídeo em alguns tópicos para ficar mais fácil de você entender. Vamos lá? Primeiro, o que é e para que serve o teto do INSS? Segundo, como se aposentar no teto? O que você tem que fazer para se aposentar no teto? Terceiro, como funciona a revisão do teto? E para você que ficar até o final, eu ainda vou te dar um bônus, que vai ser uma tabela de todos os tetos que já existiram no INSS desde o comecinho, desde 1964. A gente não vai tratar disso nesse vídeo, evidentemente, porque é muito longo, mas você vai conseguir acessar por um link e chegar até essa tabela se você quiser consultar. Vamos para o primeiro tópico? Bom, o que é teto do INSS e para que ele serve? O teto do INSS é um valor máximo até o qual você pode contribuir para o INSS. E além disso, quando o INSS concede o benefício, ele tem uma segunda função, que é limitar os benefícios a esse valor máximo, que é o teto. Assim, você não vai poder contribuir por valores acima do teto, mesmo que o seu salário seja maior do que o teto previsto na lei. Digamos, se o teto é 5 mil e você ganha 6 mil, as suas contribuições devem ser limitadas em 5 mil, ainda que você tenha mais de um emprego. Ou seja, se você ganha 5 mil em um lugar e 2 mil em outro lugar, você vai ter que contribuir apenas 5 mil. Os outros dois não entram mais na conta quando o teto é 5 mil, evidentemente, né? Então, a sua contribuição fica limitada no teto e também o valor do benefício fica limitado no teto. Talvez agora você esteja pensando assim, mas por que o INSS limita as minhas contribuições? E na verdade isso acontece porque o INSS não consegue pagar aposentadorias muito altas porque o sistema em si é deficitário. Ou seja, você não contribui o suficiente para receber algumas aposentadorias. A exceção talvez da aposentadoria por tempo de contribuição, para as outras aposentadorias, por idade, por invalidez, auxílio-doença, normalmente o que você contribui não é suficiente para pagar esses benefícios e o INSS acaba ficando deficitário e tem que pegar dinheiro de outros lugares para pagar esse benefício. Por conta disso, o governo fixa um limite máximo para o teto do INSS. Assim, se você também não pode contribuir, também, por outro lado, não pode receber acima do teto. Queria falar para vocês o nome de dois princípios que estão lá na Constituição e que regem essa fixação de um teto, que é o princípio, ou melhor, que são os princípios da seletividade e da distributividade. A ideia é simples, a ideia é a seguinte: o Estado seleciona quais benefícios vai pagar para que seja possível distribuir a riqueza para mais pessoas no país. Ou seja, o INSS tem um lado social, um lado de fazer a distribuição das riquezas do país. Mas para fazer isso, ele não pode selecionar tudo, tem que selecionar algumas coisas que ele acha essenciais para que eles limitem os recursos e paguem mais para quem tem menos. Então, a seletividade, a seleção, visa distribuir, visa gerar a distributividade dos recursos. Esse limite é um reflexo dessa seletividade, ou seja, o legislador escolheu selecionar até um valor teto para pagar aquelas pessoas que precisam mais e assim distribuir a riqueza do país. Bom, segundo ponto.
Como se aposentar no teto? Você deve estar pensando assim, se eu pagar no teto a vida toda, então eu vou me aposentar no teto, certo? Errado, gente. Acontecem duas coisas que impedem as pessoas normalmente de se aposentarem no teto. Vou explicar essas duas coisas para vocês. Primeira delas, quase nenhum benefício garante para você a aposentadoria em 100% da sua média. Veja, o valor da aposentadoria é igual à média vezes o percentual do benefício. Esse percentual às vezes é uma alíquota, às vezes é o fator previdenciário, mas é sempre um percentual. Então você faz a média de tudo que você pagava dos seus salários de contribuição e multiplica por esse percentual que está lá na lei. Vou dar algum exemplo para você entender, tá bem? Auxílio-doença. O percentual do auxílio-doença é 91, ou seja, 91%. Então você vai fazer a média de tudo que você pagava e multiplicar por 91%. Ora, se você pagasse todo o teto aqui, você vai fazer a média e vai dar o teto. Só que quando você multiplicar por 91% vai cair, pronto, já não se aposentou no teto. Isso acontece com quase todos os benefícios. A aposentadoria por idade, por exemplo, começa com 60%. Quase todos os benefícios têm um percentual. Por conta disso, já é difícil de que você consiga a aposentadoria no teto. Mas ainda tem uma segunda razão, que é a seguinte: normalmente o governo aumenta o teto do INSS em algumas situações. Vou te dar duas. Lá em 1998, na emenda constitucional número 20, o teto subiu. Subiu para R$ 1.200 na época ainda, só que isso era maior do que era antes de 98. Isso aconteceu de novo em 2003, na emenda constitucional número 41, que elevou o teto para R$ 2.400. R$ 2.400, por sua vez, era maior do que a gente tinha em 2002. Então houve uma elevação do teto. Agora pensa comigo. Se você pagava no teto em 97, sua média era o teto de 97, mas o governo aumentou o teto em 98, então logo sua média não vai ser igual a de 98, certo? Aí você correu atrás e pagou de novo no teto em 98. 98, 99, 2000, 2001, 2002 no teto de 98. O que aconteceu em 2003? Subiu o teto de novo. Então você faz a média de tudo que você pagava e já não dava o teto. Aí o governo sobe o teto de novo em 2003, você não consegue fazer a média. Voltando de novo, valor do benefício é igual à média vezes o percentual. Se você não consegue uma média que seja igual ao teto, porque o teto subiu, e o percentual do benefício raramente é 100%, então você não vai conseguir mesmo se aposentar no teto, mesmo pagando no teto. Difícil, né, gente? Mas é assim mesmo que funciona, tá? São raras as exceções em que a pessoa realmente consegue se aposentar no teto, pelo menos atualmente, e é o que nós vamos falar agora no próximo tópico. Vamos lá? Bom, revisão do teto. Como que essa revisão funciona? Quem é que tem direito a ela? Revisão é aquele negócio que a gente faz para aumentar o valor do benefício, certo? Então existe uma revisão chamada revisão do teto, que não é bem revisão e você vai entender no final do que eu estou falando. Mas a gente conhece ela como revisão do teto. Vou explicar para vocês mais ou menos o que aconteceu, vocês vão ter que me perdoar que eu vou ter que contar uma historinha, tá bem? Bom, desde lá de 1964 tem teto do INSS, certo? Então algumas pessoas vêm contribuindo no teto do INSS. Durante muitos anos, o teto foi 20 salários mínimos. Ele era fixado pelo governo em 20 salários mínimos. Assim, a pessoa que recebia um valor alto, ela pagava sobre 20 salários mínimos. Isso aconteceu muito com empresários, bancários, etc., né? Pessoas que ganhavam bem lá naquela época, que aconteceu antes da Constituição de 1988. 1988, essas pessoas que trabalhavam antes de 88 e ganhavam bem, contribuíam num valor superior a 10 salários mínimos, chegando até a 20 salários mínimos, que era o teto da época.
Acontece que em 89 houve uma redução do teto para 10 salários mínimos. Olha, a pessoa pagava sobre 20 salários mínimos quase a vida toda. Quando chegou na hora de se aposentar, o governo reduziu para 10. É isso mesmo, trouxe um prejuízo gigantesco para essas pessoas. O que aconteceu? Nada, né? Essas pessoas perderam na justiça o direito que iriam ter, porque era uma expectativa de direito, e tiveram que aceitar se aposentar com um novo teto, que era de 10 salários e não mais de 20 que elas tinham pago a vida toda. Só que a justiça entendeu que toda vez que haja uma elevação do teto, essa pessoa tem direito de recompor aquilo que tinha perdido. Vou tentar explicar, tá bem? Vamos supor a seguinte situação. A pessoa fez a média lá em 1988, a média dela era de 16 salários mínimos. 16. Só que chegou em 89, o teto foi reduzido para 10. Então ela perdeu 6 salários. Perdeu 6 salários. Se aposentou com 10 ao invés de 16, que era a média dela. Quando chegou em 98, lembra o que eu falei antes? O governo aumentou o teto. Quando o governo aumentou o teto, ele deveria ter recomposto, pelo menos parcialmente, aquilo que aquela pessoa perdeu, aqueles 6 salários que ela deixou para trás. Mas ele não fez isso. Em 2003, novamente o governo aumentou, elevou o teto e deveria ter recomposto de novo mais um pedacinho daquilo que aquelas pessoas perderam lá no passado. Esse nosso exemplo aqui, 6 salários mínimos, deveria ter recomposto um pouquinho e não recompôs. E aí o que aconteceu? Essas pessoas entraram na justiça com uma ação que chamaram de revisão do teto. Nessa ação, elas pediam então a recomposição daquilo que elas perderam lá atrás por causa do rebaixamento do teto. De novo, gente, de novo, hein? Antes de 1989, o teto era de 20 salários mínimos. Em 89, o teto foi reduzido para 10 salários mínimos. Muitas pessoas perderam um valorzão. Esse valor que essas pessoas perderam, elas têm o direito de recompor, pelo menos parcialmente, toda vez que o Estado eleva o valor do teto. Isso aconteceu hoje já 2 vezes, em 98 e em 2003. Por conta disso, essas pessoas entraram na justiça e ganharam o direito à revisão do teto. Bom, como é que isso está na justiça? Lá na justiça já está pacificado no STF. O STF decidiu que sim, as pessoas têm direito à recomposição. E além disso, o STF decidiu que não existe nem decadência para isso. Ou seja, a decadência é do direito de revisão. Mas o STF disse, isso não é uma revisão da renda mensal inicial, ou seja, não é uma revisão do cálculo do INSS, isso é uma coisa externa ao cálculo da aposentadoria. É uma redução que o governo fez lá na Constituição e agora a Constituição nova, depois das reformas, aumentou o teto. Não tem nada a ver com a regra de cálculo do valor do benefício, portanto, não está submetido à decadência de 10 anos. Essa pessoa pode pedir essa revisão do teto, mesmo que já tenha passado 10 anos da sua aposentadoria. Tem muita gente que tem direito ainda à revisão do teto? Não, gente, não tem muita gente que tem direito à revisão do teto. Como é que você vai saber se tem direito à revisão do teto? É fácil, gente. Você vai pegar a tua carta de concessão e vai ver se lá está escrito assim, ó, limitado pelo valor do teto. E se não tiver, não tem direito? Às vezes tem. Se tiver escrito que está limitado, você tem direito. Se não estiver escrito, às vezes o INSS esqueceu de escrever. Então, como é que você vai fazer? Lembra que eu te disse que eu ia deixar um bônus com uma tabela de todos os valores do salário teto de contribuição do INSS? Ela está aqui no link desse vídeo. Clica lá que você vai abrir a tabela. E aí, o que você vai fazer? Você vai olhar a data em que você se aposentou, está lá na tua carta de concessão, e vai comparar com o valor do teto que está lá nessa tabela. Ou seja, se você se aposentou no valor do teto certinho, é porque houve uma limitação do teto, muito provavelmente.
Raramente eles vão fazer a conta e vai dar certinho naquele valor do teto, né? Normalmente dava um valor maior e eles reduziam para o valor do teto. Então, de novo, você vai olhar lá na tabela. Se o valor do teto que está na minha tabela estiver igualzinho da tua carta, provavelmente o valor do seu benefício foi limitado pelo teto e você tem direito à revisão do teto. Gente, acho que era isso que eu queria trazer para vocês hoje. Tomara que você tenha entendido um pouco mais dessa situação do teto do INSS, mas eu acho que eu vou fazer um resumo para você. O teto, então, é um valor máximo que o INSS fixou para que você contribua para o INSS e também para que o INSS pague o valor dos salários. É difícil de se aposentar no teto? Por quê? Porque o percentual dos benefícios do INSS quase nunca é 100%. E além disso, porque você contribui, só que daí o INSS sobe o teto e você já ficou com a média inferior ao novo teto. Então é muito difícil de você se aposentar no teto mesmo. Só que isso é a realidade atual. A realidade anterior era o oposto. As pessoas se aposentavam no teto, só que o teto tinha reduzido, então essa pessoa não conseguiu se aposentar com toda a sua média. E por conta disso ela tem direito à revisão toda vez que o teto aumenta. Gente, agora eu acho que você entendeu, né? Então eu mereço uma curtida. Curta esse vídeo, por favor. Ajude a gente a espalhar essa mensagem, a fazer esse canal dar certo. A gente está começando ainda, mas está se esforçando muito para levar conteúdo de qualidade para vocês. Então curta, por favor. Além disso, eu me coloco à sua disposição se você ficou com qualquer dúvida, sendo você um cliente, sendo você um advogado, deixa a dúvida aqui no comentário que eu vou responder a todas elas mesmo. A minha equipe vai mandar para você, se você deixar uma pergunta em aberto e eu não conseguir responder por ali, ela vai mandar para você um link do meu WhatsApp e a gente vai conversar pelo WhatsApp sobre esse vídeo ou sobre qualquer outra questão previdenciária, tá bem? Então, mande ali o teu comentário que a gente vai responder a todos. E por fim, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal, gente, se você não se inscreveu ainda. E vai ali, clica naquele sininho ali e autoriza as notificações. Se você não fizer isso, a gente não vai conseguir exibir os conteúdos para vocês. Então se inscreva, tá bem? Gente, era isso. Queria agradecer de coração. Muito obrigado mesmo. Até mais. Tchau, tchau. Você já está cansado de ouvir falar de revisão da vida toda? Então você precisa saber que há outras formas de melhorar o valor do seu benefício. Mas antes de eu te explicar, deixa eu me apresentar para você. Meu nome é Marcelo Martins, sou advogado previdenciarista já há mais de 20 anos e tenho escritórios espalhados em alguns estados e cidades